Oi, minha gente, como estamos hoje? Boa tarde para todo mundo. Tarde, vai chegando, pessoal. Tarde para o povo de casa também, né? Vocês estão bem? Chegadinho? Sim. Então tá bom. Olha só, a gente vai continuar nossa brincadeira, né? Então a gente conversou um pouquinho sobre o reino das plantas, lembram? Falei das características básicas de cada grupo vegetal, tá? E aí a gente resolveu alguns exercícios, ficou faltando um exercício que é esse, que a gente vai resolver. E aí a gente vai falar sobre a classificação das plantas. E aí eu vou pôr um esqueminha na lousa para vocês, tá bom? Esse exercício aqui, ele trabalha um pouquinho as novidades evolutivas dos grupos vegetais, mas ele foca numa característica que eu conversei com vocês aqui em sala, que fala a respeito de algo que surgiu para o grupo vegetal e foi de suma importância ao ponto de tornar as plantas independentes da água para fecundação. Então, se você se lembra, a gente conversou sobre dois grupos vegetais, que são os dois primeiros que surgiram, né? Briófitas e depois as pteridófitas. E aí, quando eu falei sobre eles, eu comentei com vocês o seguinte: tanto briófita quanto pteridófita precisa da água para que a fecundação ocorra, para que o gameta masculino consiga chegar até o gameta feminino. E por que essa dependência da água ela é obrigatória? Porque o gameta masculino tem um rabinho, ele tem um flagelo, certo? E somente em meio líquido esse flagelo consegue chegar até o gameta feminino. Quando a gente chega no grupo vegetal das gimnospermas, e aí isso se estende para as angiospermas, essa dependência da água ela deixa de existir, porque surge uma outra estrutura que vai substituir a água, ok? Que estrutura que é essa? É isso que esse exercício nos pede, tá? E esse exercício caiu no Enem. A imagem não fala grandes coisas, mas eu fiz o seguinte: todo esse material que eu projeto aqui, eu procuro sempre colocar só a imagem, que é o que me importa que você veja, tá bom? Os esquemas a gente escreve aqui. Mas todo esse material, eu salvo ele em PDF e eu mando para o Mikil, vou mandar hoje inclusive, tá bom? E aí ele vai encaminhar para vocês, aí você vai conseguir enxergar. Esse exercício, ele foi do ano passado, e olha o que ele colocou aqui para gente. Ele botou aqui no esquema uma árvore filogenética, então ele colocou o nome de algumas plantas, não dá para enxergar, gente. Ele botou o nome de algumas plantas, colocou alguns números aqui, e os números têm uma legenda para eles aqui. É isso que a gente vai usar, tá? Então, o que esse exercício mostra para nós? Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista do ambiente terrestre pelas plantas está representada por qual número? Traduz para o português. Qual foi a característica que, depois que esse trem surgiu, aí as plantas efetivamente dominaram o ambiente terrestre? O que foi isso? Então, olhando no número, ele coloca aqui para mim, ó. Algas verdes seria um ancestral comum para as plantas. O número 1, ele fala que é um embrião protegido no gametófito. O número 2, se você olhar aqui depois, né, você vai ver que o número 2 aqui é uma característica que é batizada como tecidos condutores verdadeiros. Lembra o tecido condutor de água? Né? De sais minerais, tudo. O número 3, que é compartilhado por dois grupos, tá vendo? Ó, o número 1, todo mundo tem. O número 2, somente esses grupos aqui é que vão ter. O número 3, somente esses grupos aqui que vão ter. Aí você chega no número 4, que é bem tópico, tá? Ele indica que é somente esse grupo que tem. E aí você chega no número 5, é só esse cara que tem. Certo? Então, o que é o número 3? Formação do tubo polínico. O número 4, polinização pelo vento, então o vento transporta o grão de pólen. E o número 6, produção de frutos. Qual dessas características é que tipo, é a top?
do vento? Então, olha lá. Polinização pelo vento. Você se lembra qual é o grupo de plantas que só ele que faz a polinização pelo vento? É só o vento que transporta o grão de pólen? É isso que ele está falando. Lembra? As gimnospermas. Porque tem uma estrutura reprodutora, vou voltar na imagem para você ver. Tá? Ó. Tem uma estrutura reprodutora que não chama a atenção dos animais. Então, ó, essa estrutura que é a pinha não chama a atenção de animaizinhos para poder usar eles como agentes polinizadores. Então, esses caras aqui, esse grupo de plantas, vai contar com a ajuda do vento. Não é isso. Vai para lá. O vento é o dispersor, o agente dispersor do grão de pólen. Qual dessas características aqui que fez assim, ó, agora a planta, se vira, você está por você mesmo, filha, você não precisa de água. A presença de um embriãozinho protegido pelo corpo da mãe é a característica que foi inovadora para o grupo das plantas como um todo, diferente das algas que eu comentei com vocês. Tecidos condutores, xilema e floema, é aquele canudinho que vai conduzir o quê? A água e os sais minerais, que vai ser distribuído para todas as células da planta, para que daí ela consiga fazer a fotossíntese. Fez a fotossíntese, aquilo que foi produzido tem que ser distribuído para toda a planta, para que o corpo todo da planta seja alimentado, ok? Então a função dos tecidos condutores é essa. Formação do tubo polínico seria a nossa resposta, ok? Eu vou até desenhar aqui para você se lembrar. Mas aí eu vou pular para explicar a importância das outras estruturas para vocês. Espera lá. Paga aqui, ó. Calma que eu vou desenhar o tubo polínico para explicar. Mas antes eu vou falar das outras aquisições para você entender a importância delas. A nossa resposta é o número 4. Polinização pelo vento. Como eu mostrei lá no slide para vocês, é o soprar, é esse movimento do ar que vai pegar o grão de pólen de um lugar onde ele é produzido até ele chegar lá na parte feminina. Tudo bem? Então, esse agente, esse vento aqui, ele vai ter só essa função, levar de um lugar para o outro, tá? Produção do fruto. O fruto vai ser o quê? Aquela estrutura que vai servir de alimento. Mas além de alimento, ele também vai ser o quê? O agente dispersor da semente, porque a semente está dentro da fruta. Ao se alimentar da fruta, o animal carrega consigo também a semente que está dentro desse fruto. Onde essa semente cair, depois que ocorrer a digestão desse alimento, onde essa semente cair, ela vai ser o quê? Vai se desenvolver, tá? Pensando no tubo polínico, volta lá. Então aqui seria a parte feminina da planta, tá bom? O que nós chamamos de gineceu. Ai, Jesus. Lembra do ginecologista, meninas? Gineceu. Aqui é o pontinho de abertura, tá? Ao lado, a gente vai ter a parte reprodutora masculina, que eu vou chamar aqui de androceu. Andro significa homem. Então, seria os órgãos reprodutores masculinos que nós encontramos na planta, tá? Então, ó, o grão de pólen vai ser produzido aqui. Esse cara aqui, ó, ele se chama antera. Então, na antera, produz o grão de pólen. Acontece que quando está madurinho, essa antera ela vai se abrir e aí o grão de pólen ele vai cair sobre as pétalas. Tá aqui o grão de pólen. Pozinho amarelinho, não sei se vocês são amantes da natureza, se vocês ficam olhando, né? Mas aquele pozinho amarelinho. Vai lá. Como que esse grão de pólen vai sair daqui da pétala para chegar até na boquinha
a entrada do aparelho reprodutor feminino? O vento, ele ajuda. Então, para plantas que possuem flor, o vento é um agente polinizador. Mas não é só o vento, porque a flor tem as características que ela contém, né? Que ajuda a chamar a atenção dos animais, pela beleza, aquelas coisas que a gente conversou. Então, as plantas que têm flores, ela tem a ajuda do vento, mas tem a ajuda dos animaizinhos que são atraídos pela flor, ok? Então, esse grão de pólen chega aqui. Olha, bem grandão. Tá? Uma vez que esse grão de pólen ele chega aqui, ele vai se desenvolver. Então, a partir dele, vai se formar um tubo chamado tubo polínico. Deixa eu pôr o nome aqui. Tubo polínico. Que tem a seguinte função: transportar o gameta masculino, transportar ele até que ele chegue ao gameta feminino. Então faz de conta que ele caiu aqui, chegou. Quando esses dois se encontram, ocorre a fecundação. E aqui há a semelhança dos animais. Quando as células sexuais se encontram, ocorre a união dessas células, a fecundação, certo? Dessa união vai formar o indivíduo, o novo ser vivo, que se chama embrião. Só que no caso aqui é o embrião da planta, tá bom? Então esse embriãozinho aqui, vou falar aqui, ó, o embriãozinho. Nesse caso aqui, ó, para se formar esse embrião, como que esse gameta masculino conseguiu chegar até o feminino? Devido à presença dessa estrutura aqui, ó. Eu falei que teve água aqui? Foi a água que levou? Ele tem um rabinho? Não precisou, tá bom? Então parece coisa besta, né? Vocês falam, nossa, só pra gente. Mas é um evento bastante significativo para as plantas. Então, ó, o tubo polínico garantiu o que para as plantas? Total conquista do ambiente terrestre. Quando você deixa de depender de algo para que alguma coisa aconteça, isso te dá o quê? Libertação, não é assim? Pensando ser, o dia que você for uma pessoa independente, que é o que todo mundo sempre quer, quando está na idade de vocês, eu passei por essa fase, a gente tem aquele sonho de, eu quero ser independente, eu não quero precisar das pessoas que são responsáveis por mim, seja pai, seja mãe, quem é que cuida de você, sei lá. Eu não quero precisar dessa pessoa para eu ter as minhas coisas. Esse é o sonho de liberdade que o jovem tem, não é assim? Quando você conquista isso, independência total, não é assim? Para a planta. Quem que garante essa independência total? Para a reprodução. Foi o tubo polínico. Porque ela ainda continua dependendo dos vasos condutores para a fotossíntese acontecer. Tem que tirar os nutrientes do solo, se é uma planta terrestre, a água do solo, se é uma planta terrestre. Então, os vasos condutores continuam tendo a mesma função. Se é pteridófita, se é gimnosperma ou angiosperma, é a mesma função. Ok? Tá? Então, ainda depende da água para o desenvolvimento da planta. Assim como você precisa de água para viver, não é assim? Planta é a mesma coisa. Só que aqui o que muda? Eu não tenho mais a água como um veículo de transporte para a reprodução acontecer, tá bom? Então essa é a diferença. Tranquilo? Então a nossa resposta seria a letra D, que indica o número 4, que é, perdão, ô Jesus, falei errado, gente, pelo amor de Deus. Aqui, ó, 3. A nossa resposta é o número 3, que indica a formação do tubo polínico. Então a alternativa é a letra C. Tá bom? Corrija a minha fala, pelo amor de Jesus, tá? Então aqui é 3, que é onde está escrito tubo polínico na nossa legenda, tá bom? Tranquilo aqui, sossegadinho? Agora a gente vai continuar a nossa brincadeira. E aí a gente vai falar da classificação das plantas. Mas antes, você está animado? Ou você está caindo pelas beiradas? Você está querendo fazer um yes, pra você acordar? Sim ou não?
Você pode levantar só um pouquinho, ficar de pé? Pode ser everybody together? Todo mundo? Pode? Então levanta. Abençoado. Vamos acordar um pouquinho, pelo amor de Jesus. Ai, Jesus. Uma vez eu fiz um curso. Final do ano passado eu fiz um curso. E pensa você ficar o dia inteiro sentado, com a bunda chega até a ficar quadrada, ouvindo a pessoa falar. Rapaz, cansa demais, né? Só que o cara que estava dando o curso para nós, em alguns momentos ele fazia algumas paradas. Ele fazia um negócio que eu passei a copiar. Que é o quê? Fazer nós acordar. Simples. Fazer o nosso corpo liberar hormônios que, mantém a gente acordadão. Você entendeu? É o seguinte, é simples. Você vai fazer assim, ó. Faz de conta que tem uma distância boa entre você e a pessoa da frente, né? Não quero ninguém meter porrada em ninguém, tá? É assim, ó. Você vai fazer de conta que você está dando um murro em alguém que está na sua frente. Pode ser? Então você vai estar dando um murro, assim. Faz é um treino. Tem a parte vocal ainda do treino, tá? É assim, ó. 1, 2, 3. Tá remando para trás agora. Pegou? Aí 3 para trás também. Só que na hora que nós fizermos 1, 2, 3 para frente, você não vai falar 1, 2, 3. Você vai falar yes, yes, yes. Vamos treinar? Yes, yes, yes. Para trás é o ha! 3 vezes. Ha! Ha! Pegou? Só que eu quero um yes, com muita empolgação. E um ha! Com todo o ar que existe dentro de você. Faz de conta que você está muito bravo. Pode ser? Vai! Quem está em casa pode fazer também, assim se acorda. Yes! 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 Ha! 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 Acordou? Respira. Pode sentar, bonitinho. Eu vou dar uma acordadinha. Você se acorda um pouco. Agora que você está acordado, bem desperto, tomou um fôlego, agora você vai voltar. É simples. A nossa musiquinha, ela é bem curtinha. Eu apresentei essa música para vocês, né? Para explicar um pouquinho sobre as características das plantas, mas eu vou lembrar porque vai que alguém não estava aqui no dia que eu falei. Cada slide é sobre um grupo de plantas, então aqui você vai ver o nome, tá bom? Então tem o melô das briófitas, das pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Eu emendei uma música na outra, tá bom? Porque a melodia é a mesma. E aqui você tem a característica básica do grupo vegetal, como que ela se reproduz. Tá bom? A musiquinha é assim. Deixa eu tomar um fôlego, tomar uma água, verificar a goela. Agora tá aí. Talvez alguns conheçam, tá? A música é assim. A briófita pequena. Conhece essa melodia? Plim, 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 banho de lua, toca em formatura, gente. É antiga pra caramba, tá? Alguns de vocês conhecem. Então é assim a musiquinha. A briófita pequena, sem sistema vascular. Vocês podem fazer o tananana? Quando eu fizer assim, vocês fazem o tananana, tá bom? Que aí eu consigo respirar. Então vai. 1, 2, 3. A briófita pequena, sem sistema vascular, anterozoide e osfera, estão querendo fecundar, mas para isso acontecer, tem que ter água. Difícil? Plim, 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 caem os esporos, plim, 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 vão germinar. E o protonema, uma planta irá formar. Acabou a música. Super difícil. Você consegue cantar together? Comigo assim? Vai de novo. A briófita é pequena, sem sistema vascular. Canta junto. Anterozoide e osfera, estão querendo fecundar.
Mas para isso acontecer, tem que ter água. Plim, plim, plim. Caem os esporos, plim, plim, plim. Vão germinar e o protonema, uma planta irá formar. Samambaia e avenca. Tem sistema vascular, anterozoide e osfera. Estão querendo fecundar, mas para isso acontecer, também tem água. Igualzinho, tá vendo? Plim, plim, plim. Caem os esporos, plim, plim, plim. Vão germinar e agora é o prótalo que uma planta irá formar. Frase. O pinheiro e a cica tem sistema vascular, vai liberar o grão de pólen para o vento transportar, chegando na pinha menina para a osfera encontrar. Reprodução aqui, dependendo do vento. Plim, plim, plim. Vai tubo polínico, plim, 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 no que espermático levar até a osfera e a semente irá formar. Difícil? Chegou a vez das angiospermas para nossa história embelezar com suas flores perfumadas. Reprodução ocorrerá. Essa história agora mesmo. Essa história agora mesmo eu vou te contar. Como que é? Plim, plim, plim. Vai tubo polínico. Plim, plim, plim. No espermático levar até a osfera. E também fruto irá formar. Tá vendo? O que você tem aqui, ó? De trás para frente, já que está nesse slide. Como que o gameta faz para se encontrar? A partir da utilização de uma nova estrutura. Percebe que essa estrutura aqui eu não apresentei porque no grupo das gimnospermas eu já mencionei qual que é, ok? Que é quem? O grão de pólen que carrega a célula reprodutora masculina. Como que essa célula reprodutora masculina vai encontrar a feminina? Aqui eu tenho uma flor que vai chamar a atenção. Tá? Aí uma vez na flor, o gameta masculino produz o quê? Essa estrutura que vai levar o gameta masculino até o feminino. Da união dos dois, você sabe já que se forma um embrião. Mas aqui o que de novo vai surgir? Um fruto. Volta. Antes disso, o que aconteceu? Eu citei 2 representantes do grupo, percebe? Então eu começo citando o representante do grupo. Aqui eu falei para você. Quem que é essa estrutura que leva o gameta masculino até o feminino? O grão de pólen. Tá? Esse grão de pólen, quem que vai transportar? O vento. Lá no grupo que vem depois, é a beleza da flor. Tá vendo? Tá? E aí aqui, para o gameta masculino encontrar o feminino, ó, tudo por pólen. Quem que é o gameta masculino aqui? Quem que é o feminino? O núcleo espermático é o nome do gameta masculino. Osfera é o nome do gameta feminino. Tá? Da união dos gametas, a gente forma um embrião que está dentro da semente. Então, ó, a novidade evolutiva eu estou mencionando para você também, tá bom? Então, para ficar fácil de decorar o conteúdo. Volta mais um pouco, tá vendo? Samambaia e avenca, eu comentei com vocês que são os 2 exemplos que normalmente caem. Samambaia está em qual grupo vegetal? Avenca está em qual grupo vegetal? Tá? Então eu procurei colocar esses exemplos para vocês. Então a samambaia e a avenca. Agora aqui, ó. Novidade evolutiva. Tem sistema vascular, vasos condutores, ok? A reprodução, se você olhar, é igualzinho das briófitas. Vai lá nas briófitas agora. Opa, perdão. Volta para trás. Ó. A briófita não tem sistema vascular. Como que é a reprodução? Precisa da água. Então, briófita e pteridófita tem água para a reprodução ocorrer. É isso que eu quero que você perceba a diferença. Ó. Precisa da água na letra da música está falando, tá? Para ajudar a decorar.
Não precisa da água, porque agora eu tenho uma estrutura que leva e permite esse encontro, que é o tubo polínico. Além disso, na letra da música também mostra a novidade evolutiva que surgiu. Ó, se você olhar para a briófita, ele não fala de novidade evolutiva, ele fala das características do grupo vegetal e como que ele se reproduz. Quando chega nas pteridófitas, ó, sistema vascular é a novidade evolutiva. Quando chega nas gimnospermas, essa novidade já ganhou, já tem, né? A novidade está aqui. Presença da semente e independência da água para reprodução. Ok? Então, aqui tem duas novidades aparecendo. E por último, gimnosperma. Já surgiu isso? Não surgiu? Vou falar qual que é a próxima novidade. A flor, que está escrito aqui, a beleza da flor, e o fruto. Ok? Então, se você conseguir memorizar essa musiquinha, tá? Você vai saber bastante coisinha sobre o grupo das plantas. Tranquilo? Sossegadinho? Vê se tem alguma dúvida para te ajudar. E aí eu vou partir para a classificação das plantas. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Olá? Professora, Diga. essas plantas que dependem da água para reprodução, elas só crescem em ambiente aquático? Não estou falando dessas plantas. Você tem angiosperma em tudo quanto é lugar, inclusive na água. Vitória régia, por exemplo, é uma planta aquática, aquela flor grandona que você vê que se forma, né, sobre lagos, tá bom? Então, quando eu falo em planta que precisa da água para reprodução, não estou falando de planta que é aquática. Eu estou falando de planta que tem um gameta. O que é o gameta? É a célula sexual. Ou você pode chamar também de célula reprodutora. Tá? A célula reprodutora, o gameta, é flagelo. Essa é a condição de uma planta que necessita da água para reprodução. Eu estou olhando para a célula sexual masculina. Ela que está carecendo de água, porque ela tem um rabinho, isso aqui. Essa estrutura locomotora. Tá bom? Só por isso. Tá? Agora vamos para a classificação. E aí vai ficar fácil de vocês entenderem, porque a gente conversou sobre os grupos vegetais. Tá bom? Classificação das plantas. Eu vou primeiro falar de um critério que é o mais atual, tá? O que os caras têm usado, tá bom? Então, se a gente for pensar na classificação das plantas, o sistema atual leva em consideração o quê? Os vasos condutores. Então, eu estou levando em consideração esse critério, tá? Então, se eu pensar nisso, eu vou ter plantas. Ó. Avasculares. E eu vou ter plantas vasculares. Ó, se eu estou falando que é avascular, fazer um combo ali. Se eu estou falando avascular, lembra de novo novamente, ó. A palavra vascular é de vasos condutores. Você botou lá na frente, lembra o que significa esse A na frente? Negação, tá? Então aqui eu estou falando daquelas que não possuem
Vasos condutores. E aí? Quem que é esse cara aqui? Qual é esse grupo vegetal que é avascular? De quem que a gente está falando? Às vezes, ó. Tá. Só essa bonita aqui, tá bom? Agora, quando eu olho para as plantas que são vasculares, o que eu estou querendo dizer? Possui vaso condutor. Vou abreviar aqui, tá bom? Acontece o seguinte. Vamos lá, bem espaço. Sem semente. Então, ó, as plantas que possuem vaso condutor, elas podem ser plantas sem semente ou plantas que possuem semente, ó, com semente. Quem que é a planta que tem vaso condutor? Tem raiz, caule, folha, para nisso. Não tem semente, não tem flor, não tem fruto, não tem mais nada. É só raiz, caule e semente. Abrir a pteridol. Perdão. Ó. A pteridol. E aí você tem aquelas que têm semente, ok? Só que das que têm semente vai acontecer o seguinte. Tem uma que tem semente, mas não tem fruto para guardar a semente. E tem a outra que tem a semente e essa semente fica guardada dentro de um frutinho. Certo? Então vamos fazer assim, ó. Com semente, só que sem fruto. Com semente e com fruto. Qual que é essa planta vascular com semente e sem fruto para guardar essa semente? Quem que é essa bonita? Isso, gimnosperma. Qual que é essa planta vascular com semente e com fruto? Isso. Como a gimnosperma e as angiospermas têm semente, tá vendo que tem semente? Elas também são chamadas de espermatófitas. Eu vou pôr esse nome aqui. Espermatófitas. Então, falou em espermatófita, vamos pôr um asterisco aqui. E aí eu vou pôr um asterisco, esse asterisco eu vou colocar aqui em cima, laranjinha. É a nossa legenda. Tá? Falou em espermatófita, você está falando de plantas com semente. Ó, veja bem. Por que essa expressão está sendo usada, tá? Tá vendo? Ó, pra você ver. O termo esperma aparece aqui no nome da gimnosperma, tá? O termo esperma aparece aqui no nome das angiospermas. Tudo bem? Então, ó, esperma significa semente.
Por isso que são chamadas planta com semente, espermatófita. Ok? Tá? Então, se você vê esse nome, opa! Aí você grava, associa assim. Planta espermatófita. Qual dos grupos vegetais que tem esperma no nome? Gimnosperma, angiosperma. Aí ajuda a gravar. Só tá falando delas, ok? Tá bom? Aí, veja bem, eu tenho um outro critério de classificação, que ele é antigo, mas vale a pena mencionar, porque eu conversei um pouquinho com vocês sobre ele. Só vou dar um tempo para vocês bater o print, tirar uma foto, e aí eu vou apagar para colocar o outro critério. Esse aqui é o mais atual, o mais usado, ok? Vou pôr o outro. Até aqui tranquilo, minha gente. Sossegadinho. De boa. Ó. Vou mudar o critério. Se eu levar em consideração a reprodução, o que vai acontecer com as plantas? Vai ter planta que você não sabe quando a bicha está no período reprodutor, porque você não consegue ver, não é grande, visível a estrutura reprodutora. E tem planta que, nossa, de longe você enxerga, tá? Então esse é o critério. Então vamos lá. Levando em consideração a reprodução das plantas, a gente tem planta que é chamada de criptógamas e tem aquelas que são chamadas de fanerógamas. O que significa? Gama faz menção às células reprodutoras, aos gametas, tá? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Gama de gametas. As células reprodutoras são produzidas em lugar que é visível ou não? Se você está falando de criptógama, você está falando daquela planta que a estrutura reprodutora não é visível. Cripto significa oculto, escondido, não visível. Bom? Quais são essas plantas? Aqui o negócio muda. Deixa eu pôr aqui. Aqui a gente vai ter isso acontecendo para as briófitas. E para as pteridófitas. Então, falou em plantas criptógamas. Quem são elas? Briófitas e pteridófitas. Fanerógamas, gamas de gameta. A célula reprodutora é formada num lugar, ó, fanero, visível, tá? Onde é produzida a célula reprodutora de uma gimnosperma? Qual que é o órgão reprodutor? Não é a pinha? Aquela coisa feia da bexiga, mas que você enxerga? Apareceu aquilo, você sabe que a bicha está querendo ter filhinho? É visível, tá? Então você está falando
da gimnosperma. O que ela possui? A pinha, que também pode ser chamada de cone ou estróbilo. E a angiosperma. Professora, Diga-me. a samambaia é uma pteridófita, Exato. mas quando ela está na reprodução, ela não é visível aquele negocinho atrás da folha vermelhinho, aquelas bolinhas vermelhinhas? Aquilo lá é a parte assexuada da reprodução das pteridófitas. Ali você está vendo o local onde se produz os esporos, não o gameta. Aquele trem, o esporo, quando cair, vai germinar, vai dar origem a uma estrutura chamada prótalo. Ele tem um formatinho de coração. Vive pouco tempo essa bosta aqui. Esse negócio aqui, ele é o gametoma. Ele vai produzir o gameta masculino, uma estrutura que forma o gameta masculino e uma estrutura que forma o gameta feminino. É o gameta que a gente está levando em consideração. Entendeu? Só que você não consegue enxergar. Tá? É legal a sua pergunta. É bem pertinente, por sinal. Eu falei, não, eu enxergo os solos ali, pro. Como você está falando que pteridófita é criptógama? Ó, eu estou olhando a célula sexual. Tá bom? Onde que ela é produzida? Num lugar que não dá para enxergar. Então isso acontece aqui e aqui. Tá? Agora, como fanerógama, a gente tem gímino e angiosperma. Então eu botei em parênteses aqui qual que é essa estrutura que produz a célula sexual. Então apareceu aqui, você sabe que vai produzir a célula sexual dentro da flor, dentro da pinha, tá bom? Aqui, ó. Tranquilinho? Agora a minha pergunta, olha lá. Vamos juntar as duas classificações numa coisa só? E aí eu vou fazer uma perguntinha. Ou melhor, uma afirmação. Você vai falar se é sim ou não. Todas as criptógamas são plantas vasculares. Verdade ou mentira? Mentira? Criptógama, eu estou levando em consideração a estrutura reprodutora, beleza? Dentre as criptógamas eu tenho briófita e pteridófita é planta vascular, gimnosperma não. Por isso que é legal saber dessa classificação, porque o cara pode usar esses nomes para você e te confundir a cabeça, tá bom? Você viu o que eu fiz? Todas as criptógamas. Quem são as criptógamas? Todas elas são plantas vasculares? Essa daqui não é. Todas as plantas fanerógamas são plantas vasculares. Verdade. Verdade? Quem que são as fanerógamas? Ó, gimnospermas e angiospermas. Elas são plantas vasculares. Agora vai. Todas as fanerógamas produzem fruto. Mentira. Porque dentre as fanerógamas, eu tenho as gimnospermas. Elas não produzem fruto. Tá vendo? Então é legal saber esse xingamento para não cair em pegadinha daquelas que é verdadeiro ou falso, tá? E aí você acaba errando. Segredinho? Pergunta. De planta nós acabamos, gente. De planta nós acabamos. Quem não gosta de planta agora respira aliviado. Tá bom? Vê se tem alguma dúvida e pergunta para a tia Pri para eu poder te dar um help. Um lugarzinho, a parte do corpo da planta onde são produzidas as células sexuais. Tá bom? Não é visível. Tá? Não há olho nu. É isso que nós estamos levando em consideração. Esses olhos aqui que nós usamos, tá? Então, briófita e pteridófita nós não conseguimos enxergar. Precisa de um auxílio para poder ver, tá? Aqui você enxerga a pinha, você enxerga a flor, ok? Então, como está visível, é aparente, então a gente classifica como fanerógamo, tá bom? Então, é isso que está sendo levado em consideração. Seus olhos enxergam ou não? A visibilidade É a visibilidade da estrutura do órgão da planta onde se produz a célula sexual. Então, se você olhar a flor, você sabe que a flor tem a parte reprodutora masculina, a parte reprodutora feminina. Ó.
Se você olhar para uma flor, você tem aqui a parte reprodutora feminina, o gineceu. Aqui, ó, tá vendo? Vários. A parte reprodutora masculina, é o androceu. Então você sabe, aqui vai ser produzida a célula sexual masculina, aqui vai ser produzida a célula sexual feminina. Aonde isso acontece? Na flor. A flor é... Professor, o ele não é visível porque... Por que ele não é visível? Essa partezinha do ciclo de vida de uma pteridófita seria essa parte da musiquinha, né? Deixa eu botar o desenho, que acho que o desenho está mais bonito. Daí vai em cima. Ó. Isso que você chama de planta, biologicamente falando, é esporófita. Tá? Então, fito de planta. A parte da planta que produz esporo. Então, aqui vai produzir o esporo. Onde especificamente? Dentro dos solos, essas bolinhas aqui. Uma vez maduro, o solo se abre, tá? E aí o esporo vai cair. O esporo, para qualquer ser vivo que tenha esporo, bactéria, fungo, planta, para qualquer um desses caras, o esporo é uma estrutura de sobrevivência, tá? É para reprodução assexuada acontecer. E o esporo é tipo assim, ó. Deixa eu desenhar. Ele tem uma parede celular bem grossa. Não dá para se enxergar, tá bom? Estou descrevendo ele se você estivesse vendo pelo microscópio. Ele tem uma parede celular grossa, a membrana plasmática, o citoplasma bem reduzido. Praticamente a atividade celular aqui é zero. Porque esse negócio aqui, ele foi criado para a seguinte situação. Se cair numa terra que não está fértil, essa célula vai sobreviver durante muitos anos. Ok? Agora, se cair numa terra que está boa, o esporo vai acordar para a vida. Vai se multiplicar e formar o indivíduo. Certo? A ideia do esporo é essa. Então vai. Caiu. E aí o solo está fértil. Ele vai germinar. É uma célula isso daqui. É uma célula. De uma célula, ele vai produzir um monte de células. Ele vai chegar no estágio do desenvolvimento, ele vai crescendo, tá? E vai formar uma estrutura chamada prótano. Prótano porque ele tem um formato de coração. Esse prótano, ele é o gametófito. Olha lá, parte da planta que produz o gameta. Gameta é a célula sexual, é a célula reprodutora. Embaixo da terra, assim, a gente conseguir ver. Em cima da terra, num lugarzinho escondido, pequenininho, que você não vai conseguir ver. Esse cara aqui, esse prótano, ele que você não está vendo. Aí você não consegue enxergar, que ele vai produzir o arquegônio e o anterídeo. O arquegônio vai produzir a oostela, que é o gameta sexual feminino. O anterídeo vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide. Não dá para você enxergar, é pequeno demais. Você não está vendo. Tá? Você vai enxergar o quê? Quando esse gameta masculino fecundar o feminino, quando esse gameta masculino, falei certo, fecundar o feminino, da união, vai produzir um embrião. Esse embriãozinho aqui, vamos pôr o embriãozinho aqui, ó. Esse embriãozinho aqui vai começar a crescer. É uma célula esse trem. Uma célula, formada a partir da fecundação. É igual a nós. O espermatozoide fecundou o óvulo, forma o zigoto, que é a nossa primeira célula. Isso daqui que se formou, ó. Gameta masculino fecundou o gameta feminino, formou o zigoto. Esse zigoto vai começar a multiplicar células, multiplica, forma um monte de células. Esse cara vai crescendo, raiz, caule, folha. Vai formar isso aqui. Certo? Tá? Então, o embrião, quando desenvolve, forma o esporófito. Tá bom? Volta um pouquinho. Isso aqui, é isso que nós estamos olhando para classificar as plantas.
Você está conseguindo ver onde é produzido esse veneno? A estrutura que produz? Não dá para ver. Por isso que nós batizamos como planta criptógamo. Entendeu? Tá? Sussa! Você cadê? Então agora, deixa eu fechar. E aí, vamos cantar. Ó, eu trouxe para você ver quem são esses caras que eu vou falar, tá bom? Porque às vezes eu vou dar exemplo e para mim eu não conheço esse bicho aí não. Tá? Então eu trouxe para mostrar quem são esses animais. Estão olhando para o reino animal agora. Vira, troca o disco, tá? Então vamos lá, ó. A gente descreveu, né, as características dos caras que estão no reino animal. Lembra do reviclopagem? Lembra? Reino animal. Filo. Quais são os filos? Então vamos pôr aqui, então, montes para a nossa coleção. Quais são os filos animais? Tem um filo, vou passar direto para essa parte, tá? Ó. Vamos lá? Gente, vendo? Então, volto a falar de novo novamente, tá? Para vocês não ficarem tristes. Não é o foco nosso conversar sobre cada um dos filos, ficar falando do geral deles. Para quem quer conhecer, tem no meu canal, tem uma aula gravada desse trem aqui. Quem quiser assistir, vai lá, olha. Eu vou direto no nosso alvo, tá bom? Então, ó, o nosso alvo é conhecer quem são esses animais. Então, vamos lá. O reino animal tem uma diversidade muito grande de seres vivos. Você tem vários representantes. O primeiro filo, da escala evolutiva, tipo assim, o primeiro que surgiu, segundo os caras acreditam, é o filo dos poríferos. Olha aqui um porífero. Falou em porífero, você está falando de quem? As esponjas do mar. São os únicos representantes. São os animais mais simples, gente. Mais simples. O próximo grupo, olha aqui, ó. Filo dos quinidários. Mas você pode dar um outro nome, então eu vou colocar os dois nomes, tá? Quinidários ou zelenterários. Por que a esponja do mar está dentro do filo dos poríferos? Poros. Poríferos de poros. O corpo tem um monte de buraco. Não é isso que você viu? Olha lá, ó. Isso aqui, ó. Tudo buraco, tudo poros. Isso dá nome pro filo. Você vai nos quinidários, ó. Por que esses caras ganham esse nome? Porque eles aqui, tem uma célula. E eu falo que é o chicotinho do diabo. O negócio quando pega no seio, causa uma coceira da bexiga. Quem aqui... Ai, santo anjo do Senhor. Pera lá. Quem aqui ou foi na praia e foi a vítima, né? Ou conhece alguém, ou assistiu a um filme e aí você viu o cara saindo correndo da água porque uma água viva tinha tocado nele e queimou, causou queimadura. Você já ouviu falar disso daí? Então, a célula que esse animal tem produz uma substância que na gente causa essa sensação de queimadura. Essa célula se chama quinidócito. Por isso o filo quinidário. Cada célula que eles têm, só eles têm isso daí. Tudo bem? Tranquilo? Por que eu dou o nome de selenterários? Porque esse grupo de animais, por incrível que pareça, sabe isso que nós chamamos de tubo digestório? Sabe a cavidade gástrica que a gente tem, onde a comida cai e ocorre a digestão? Sabe? O primeiro grupo de animais que produziu essa característica foram eles.
Então, como novidade evolutiva, tá? Essa novidade evolutiva foi utilizada para dar nome para o grupo. Então, enteron, intestino primitivo, onde ocorre a digestão do animal. Só por causa disso. Aqui é só uma curiosidade. O que eu quero que você saiba é, quem está dentro desse grupo? O exemplo, o representante. Então, aqui você está falando da água viva, caravela do mar. Professora, Diga. as esponjas do mar, elas não têm esse sistema digestor? Não tem. Na esponja do mar, vou desenhá-la aqui. Esses buraquinhos que estão forrando o corpo é para a entrada da água. Ok? A água entrou no corpo, é animal aquático. Então a água entra. Se entrou, tem que sair. Então esse grande buraco que você vê em cima é para a saída da água. Essa água que entrou, ela tem oxigênio, ela vai ter os gametas para a reprodução sexuada acontecer e nutrientes. Comidinha. Se eu abrir o corpo desse animal dentro, vou abrir, tá? Essa camada de células que forma internamente, tem uma célulazinha aqui que é diferente. Essa célulazinha se chama coanócito. Só eles que têm, tá bom? Essa célulazinha ela faz o seguinte, sabe o poro? Esse poro aqui, você está enxergando ele. Tá? A água entrou. Essa água que entrou tem o que? A comidinha. Imagine um monte de células como essa forrando aqui, ó. Um monte de células. Forrando aqui. Essa célula, que é o coanócito, tem um rabinho. Esse rabinho, que é o flagelo, ele começa a agitar. Não é para ele se movimentar. Aqui não. Agita. E aí ele usa essa estrutura para fazer com que a partícula de alimento entre na célula. Então, ó, o alimento pititico já está quebrado, fragmentado, percebe? Então, para que cavidade gástrica? Não precisa. Então, aquilo que já está pequenininho é enviado para dentro da célula. Aqui vai ter a digestão interna dentro da célula. O que foi digerido vai ser distribuído para o corpo todo do animal. Isso acontece aqui. Dos quinidários em diante. Eu vou ter eu vou botar uma boca, mas não é boca assim igual a nossa, tá bom? Eu vou ter um orifício de entrada que é a boca. Essa boca está conectada com um tubo. Tubo cavidade. Onde ocorre a digestão, por isso gástrica. Então, pela boca vai entrar a comida. Então, essa comida pode ser um peixe, por exemplo. Um animal grande. Vai entrar aqui por essa boca, ó, a anêmona aqui, ó. Entra por aqui. Dentro da cavidade o peixe vai ser digerido, porque na cavidade serão lançadas as enzimas digestivas, igual nós. Aí essas enzimas vão quebrar, fragmentar. Pá, fica pequenininho. Fragmenta o alimento. Aí sim, ocorre a absorção do nutriente. Percebe a diferença? Esses caras aqui em diante, eles ingerem um alimento, digerem na cavidade gástrica e absorvem os nutrientes. Esse cara aqui, ele já tem que pegar a partícula pequena, porque ele não consegue digerir alimento grande, ele não tem capacidade disso. Ele não desenvolveu essa habilidade ainda. Tá bom? Então aqui você tem como representante dos quinidários, ó. Água viva, caravela do mar. E eu vou pôr a anêmona aqui do ladinho, aqui, ó. Anêmona. A anêmona é a mais conhecida, né? A mais conhecida do grupo. Aí passou esses caras, a gente vai pro fila dos... Ô, abençoado, não foi. Pra você enxergar os verbos ali. Ah, lá tem o minto. Olha que coisa bonita. Oh, meu Deus, ó. Tá, viu? Aqui você tem, por exemplo, a famosa tênia
que está aqui na imagem, e o esquistossoma. Pronto. Vou deixar bem grandão. Vermes achatados. Ó. Aqui vai entrar um asterisco da chapinha. Porque a gente vai conhecer a tênia, a gente vai conhecer o esquistossoma, mas vamos falar qual é a importância médica deles. Esses são os animais que causam doença. Então, quando a gente fala assim, chegou no reino animal, tem animal que causa doença. Estou falando dos vermes. Quem que já teve lombriga? Já teve. Tem outro filho animal, onde eu encaixo a lombriga, que é um verme, que é responsável por uma doença. Além da lombriga, eu tenho outro tipo de verme, que são os vermes com o corpo achatado, que também causa doença. Então, ó, esse aqui é a famosa solitária. A gente conhece pelo nome de solitário. E esse aqui é aquele verme que causa uma doença chamada barriga d'água. Tá? Então, ó, olha como que é o corpinho deles. Parece que é uma folha achatada. Certo? Aí você vai para outro grupo, ó. Ah, e a planária, estava me esquecendo dela, gente, pelo amor de Jesus. Oxe. A planária também. Ó. E a planária, olha aqui, parece uma folhinha? É fininho, o corpinho deles é fininho. Aqui está a lombriga. Oh, que lindo, não parece um macarrão? Agora você não vai ficar com vontade de comer macarrão. Eu como mesmo assim, gente. Aqui, ó. Essa aqui é a famosa lombriga. Qual o filo que ela tá, ó? Filo nematelmintos. Vamos pôr como exemplo a lombriga, que é muito conhecida. Falaremos sobre ela. Tá? Qual que é a diferença que você enxerga entre esse cara, que são os plateumintos, e esse cara, que são os nematelmintos? Olha o corpo. Você não vê que ela é redondinha? Ela é cilíndrica. Pega um tubo, aqui o giz, ó. É cilíndrico, ok? Se você cortar, você vai medir um diâmetro aqui. Tem uma circunferência. Os nematelmintos. Os plateumintos. Você pega isso daqui, bota em cima da mesa, passa um rolo compressor em cima. Você achata o negócio, assim? É o corpo dos plateumintos, é achatado. Então, os nematelmintos não são achatados, são cilíndricos. Ó. Professora, Pode falar. ambos os dois provocam doenças nos seres humanos, né? Exato. Por isso que a gente vai conversar sobre eles. Cilíndrico. Tá bom? E aí, quem que é o próximo grupo da nossa coleção? Esse aqui, ó, a gente conhece. O filo dos moluscos. Agora tem representantes mais conhecidos, né? Ó, lesma, caracol, lula, polvo, o náutilo. Vamos pôr os nomes aqui para você saber quem é quem. Ó, tem mais um. Lesma, polvo, lula. E aí, ó, caramujinho. Tem mais, tá bom? Vamos pôr só esses aí. O próximo filo, ó, já começa a aparecer umas coisas que nós conhecemos. Os anelídeos, quer ver? Você já viu esse trem aqui? Esse aqui você já viu, ó. Pra mim, ó. Talvez alguém tenha visto isso daqui. A sanguessuga. É a sanguessuga. O povo antigamente, as mulheres antigamente usavam sanguessuga, punha na cara assim, ó. Porque ela literalmente chupa o sangue. Para elas ficarem com aspecto pálido. Porque antigamente as mulheres bonitas eram aquelas mulheres que eram brancas,
É pálido doente. Pálido, entende? Então era tipo pra beleza, sabe? Tratamento de beleza. Sem mentira nenhuma. Fazer isso, né? Ai, gente, eu acho que tem que ter muita coragem. Ave, Jesus. Meu Deus do céu. Então vamos por aqui, ó. Sangue, suga. Minhoca. Eu vou pôr os dois mais conhecidos. Esse aqui é o poliqueto. Faz um nominho bonito para aparecer pra você. Agora nós vamos pro filo. Rapaz do céu, esse cara é grande, hein? Filo dos artrópodes. Olha como o negócio vai ficando cada vez mais conhecido. Falou em artrópode, você está falando dos insetos da vida, da aranha, do escorpião. Bom? Então, ó. Aracnídeos, crustáceos, ok? Lembra do reficofage? Refilo clássico. Vou pôr os nomes ali para você ver, ó. Aparecem os nomes ali, né? Tem dentro dos artrópodes a classe dos aracnídeos. Todos são artrópodes, percebe? Aí a gente dividiu o grupo em outros grupos. O grupo onde você tem aranha, escorpião, carrapato, os aracnídeos. Você tem um grupo onde você tem siri, caranguejo, lagosta, os crustáceos. Aí você tem um grupo onde só tem diplópode, que é assim, a centopeia. E aí você tem um grupo onde dá tesourinha, que é os quilópodes, tá vendo? Tá? E aí, o que mais todo mundo conhece? Os insetos. Tá? Todo mundo dentro do filo dos artrópodes. Então vamos por aqui, ó. Insetos, aracnídeos, crustáceos. Vou pôr esses três grupos que são os mais conhecidos. Tá bom? Então você falou em inseto, você está falando da borboleta, do pernilongo, da joaninha, do barbeiro, lembra do barbeiro? Do anófilis, está falando desses caras aí, ó, são artrópodes. Professora, mas crustáceos não tem nada a ver. Não tem nada a ver, por isso que foi cada um colocado dentro do seu quadrado. Mas o que junta eles? O que faz eles estarem no O grupo? que faz eles estarem dentro do grupo dos artrópodes? Podos, apêndices, artro, articulado. Então, se você pegar as anteninhas, para quem tem antena, né? Se você olhar para o corpo deles, isso daqui que a gente faz, ó. Sabe esse esquema de dobradiça? Sabe isso daqui? Isso daqui? Isso aqui? Articulação. Surgiu onde? Teoricamente falando, para quem acredita, surgiu a partir do grupo dos artrópodes. Articulado. Então, o corpinho deles é articulado. A perna, o corpo, a cabeça, a antena, isso tem em comum entre todos eles. Tá? Só que daí você começa a ver as diferenças, e aí você começa a separar, lembra das classes? Então você começa a separar. Tá bom? Boa observação. Falou em aracnídeos, ó, já lembra o nome da aranha. Tá? E o outro aqui se inclui o escorpião. Falou em crustáceo, daí você já conhece, né? Os frutos do mar. Tem gente que tem alergia a esse negócio aqui. Se comer uma casquinha de siri, ou se comer como é o nome da camarãozinho, nossa Jesus, o cara incha todo, né? Tá bom? Então, opa, vamos pro next. Aí a gente chega, passou aí? Não, passou. Olha, o filo dos equinodermos. Eu brinco e eu falo assim, todo mundo que é do mar são dos equinodermos, menos o cavalinho do mar. Quer ver? Pepino do mar, lírio do mar, estrela do mar. Termina do mar o nome do animal, entende? Tirando o cavalinho do mar, que é um peixe, certo? E incluindo a bolacha da praia, que ainda está ali no mar. Ó, olha os nomes que eu estou zoando aqui com vocês. Ó.
Pepino do mar, tá vendo? Pepino do mar, estrela do mar, milho do mar, ouriço do mar. Esses animais são todos equinodermos. Então, por aqui. Estrela do mar, ouriço do mar, etc. E aí, para acabar, a gente tem o filo dos bordados. E aqui, tá dando para enxergar quem está dentro desse filo que nós conhecemos? Tá dando para ver na imagem? Não sei se para vocês aparece nítida. Olha lá. Você está vendo peixe, você está vendo leão, você está vendo golfinho, você está vendo os répteis ali, tá vendo? Tá? Então vamos pôr assim, ó. Diga-me. Esse trem aqui de cima? Isso. Esse é o anfioxo. Quase ninguém conhece. Quando a gente chega no filo dos cordados, a gente divide. Tem os primeiros dos cordados e aí tem os outros cordados, tipo nós assim. Tá bom? Então, dos primeiros que surgiram foram esses dois aqui. A Assídia e a Anfioxo. Então, nossa, isso daí é um animal, por incrível que pareça. Porque para ser um animal cordado, tem que ter 3 características. Notocorda, fendas faringianas, tubo nervoso dorsal. A notocorda. Você já viu bastão de cola quente? Sabe aquele tubinho que você coloca na pistolinha? Aquele trem lá, se você deixar ele em pé, ele fica em pé, não fica? Se você fizer assim, ele não é flexível? Gente, imagina a notocorda daquele jeito. Porque a notocorda é um bastão que dá sustentação para o corpo, certo? Mas é flexível, então o cara consegue fazer isso aqui, ó. Todos os cordados vai ter a notocorda. Mesmo que seja quando é um embriãozinho de nada. Surge isso daí para dar essa sustentação para o corpo. Alguns cordados permanecem com isso daqui para manter o corpo do cara em pezinho, né? Ok? Só que tem a maioria dos cordados que vai substituir isso daqui por isso daqui. E o que é isso? Sabe a sua coluna vertebral? Você não tem os ossos nas vértebras? Se você pegar as vértebras, imagina assim, ó. Vamos tentar desenhar em algum lugar. Estou sem espaço. Ó, vou apagar a outra parte. Imagina fazer uma caixinha aqui assim. Você sempre enxerga. No meio, uma bolinha. Imagine várias caixinhas dessas. Imagine que cada caixinha seria uma vértebra. Um ossinho desse ser, tá bom? Pega um monte e coloca um em cima do outro. Aí você vai formar coluna vertebral. Várias vértebras, uma em cima da outra. Por dentro da coluna vertebral passa o tubo nervoso. Aqui no meio, ó. Para que serve esse osso? Para proteger esse tubo nervoso. Que conecta o teu cérebro com todo o seu corpo. A medula, a sua espinha, a sua espinha. Esse nervão aqui. Se você rompe essa merda aqui, filha, por enquanto, já é. Não tem substituição. Por enquanto. Mas a ciência é tão desenvolvida que daqui a pouco os caras vão resolver esse problema aqui, tá? Então, ó, o que vai acontecer na maioria dos cordados? Essa notocorda vai ser substituída por uma coluna vertebral. A coluna vertebral ela vai dar sustentação para o corpo. Protege o teu sistema nervoso, né? A espinha sua, protege a sua medula, bonitinha, tá? Dá a sustentação, protege, ok? Então você vai ter isso acontecendo, tá? As fendas faringianas, que? Aquilo ali do lado do leão é uma cobra? Esse daqui? Isso. Gente, que imagem mais horrorosa. Eu peguei esse coletivo aqui em cima é uma cobra. Isso daqui não está parecendo uma cobra, está parecendo uma lagartixa.
Meio estranho, né? Feio. Só para acabar, fechar aqui, as fendas faringianas, imagina assim, um monte de rasgo que tem na pele para ocorrer a respiração, tá bom? Então isso daqui vai ser uma estrutura de respiração, pelo menos enquanto o animalzinho é um bebezinho. Para alguns ela vai ser substituída por pulmão, ok? Para outros vai continuar as fendas mesmo. Então, ó, essas 3 características apareceu porque era um animal acordado. Não significa que todas elas vão continuar para todo sempre, tá? Elas vão ser substituídas, em alguns animais substituídas. Eles permanecem sendo estudados. Exato, porque apareceu aqui. Já é critério para colocar eles dentro do grupo dos ornatos. Então, quem está nesse grupo, né? Ó? Mamíferos, peixes, aves. Eu vou pôr os mais conhecidos, tá? Répteis e os anfíbios. Esses são os mais conhecidos. Mamífero, nós, por exemplo. Toma um leitinho, tá? Peixe você conhece, que nós gostamos de comer uns peixes, não sei eu sei. Ave todo mundo conhece, os bichinhos que voam. Tem uns que não voam, mas tem asa, né? Mas não voam. Répteis, aqueles que rastejam no chão, tipo cobra, a tartaruga, né? Os anfíbios são aqueles caras, rã, sapo, perereca, esses animais aí. Você cadê? Tá bom? Então aqui só a visão geral, qual filo é, que representante que a gente vai ter. Próxima aula. Nós vamos ver mais umas doenças, tá bom? Mais umas doencinhas que é causada por animais. Gente, bom descanso para vocês.